Pablo Emílio Escobar Gaviria, narcotraficante colombiano, talvez um dos maiores terroristas que o mundo já viu. Muito bem, eu sou o Gabriel Damasceno. Eu sou o Pedro Lucas. E seja bem-vindo ao nosso novo episódio do Freecast. E a gente está iniciando aqui mais um episódio. É um tema muito legal, eu acho. Um dos caras que tem uma opinião pública dividida fortemente, tanto aqui no Brasil, tanto na Colômbia, tanto no mundo inteiro. Pablo Escobar, mais conhecido como Pablo Escobar ou El Patrón, como muitos diriam também. Para quem não conhece, eu acho que é meio difícil. Bem difícil alguém não conhecer. Pablo Escobar era um traficante colombiano que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo. E hoje a gente sabe a história dele, tem contado em diversos documentários, tem séries sobre isso também, que a vida de Pablo nunca foi muito fácil. E a jornada de Pablo começa bem cedo, e o Pedro vai contar para vocês a história da jornada do Pablo. O Pablo primeiramente era pobre, ele não tinha uma condição muito boa. Acho que, se eu não me engano, tinham 7 irmãos, ele era filho de um camponês e de uma professora. Mas ele sempre gostou de dinheiro fácil. Então ele começou roubando lápis de cemitério, depois lixava elas e revendia. Só que aquilo não estava dando muito dinheiro e aí ele passou para a venda de cigarros. E justamente quando ele passou para a venda de cigarros, começou a ter uma alta muito grande da cocaína. Porque, a maconha dominava tudo. Mas a cocaína começou a subir e ele viu ali uma forma de estourar. E foi quando ele começou a investir o dinheiro dele em coca. Aí Pablo montou o cartel dele, onde eram meio com a cúpula dos traficantes e ele era o centro, ele comandava ali. O seu cartel comercializava mais de 15 mil toneladas de coca para os Estados Unidos por dia. Isso quer dizer que a cocaína era mais usada do que o café nos Estados Unidos na época. E a cada 4 pessoas em 5 que usavam a cocaína era a cocaína produzida por Pablo Escobar. Pra vocês terem ideia de quão grande, quão rápido foi o sucesso dele, Pablo gastava cerca de $2.500 por mês para comprar elástico, aquelas gominhas de amarrar dinheiro. Ou seja, era um cara que ele movimentava muito dinheiro com a cocaína. E ali nos anos 70, 80, onde a cocaína começou a girar, foi um negócio que estourou e não existia a segurança que existe hoje nas fronteiras dos Estados Unidos. Eu estava lendo outro dia que não existia nem raio-x no aeroporto. Hoje, para quem vai em aeroporto, sabe que é um saco. Você tem que ir e tirar tudo que tem no bolso, tal, colocar na vasilhinha, os caras de revista, os caras se desconfiar de você, os caras tira seu tênis, tal, tira sua calça se precisar. Mas na época não tinha, então o Pablo encontrou ali uma brecha no sistema para conseguir ganhar dinheiro fácil, né? O Gabriel, e só um adendo, o Pablo, ele era o piloto dele mesmo. Ele conseguiu o dinheiro ali, comprou um avião e ele transportava para as ilhas do Panamá, se eu não me engano, e de lá ia para os Estados Unidos. Então, ele botou a mão na massa para conseguir aquilo. Ele, no comecinho, ele não tinha tanto dinheiro, ele não era tão grande ainda, então ele teve que botar a mão na massa. Demorou até o cara crescer, né, começar a ter o mercado, porque pra quem sabe, os Estados Unidos é o país até hoje que mais consome droga no mundo. Então, você imagina para um traficante, tá ali no país onde mais consome droga do mundo, onde tem mais condição de ganhar dinheiro, né, e não tem um sistema de controle de fronteira e tal, e o cara foi entrando, o Pablo foi crescendo aos poucos e tal. Se eu não me engano, o Pablo já chegou a ganhar com o seu cartel, acho que 30 bilhões de dólares por ano. Ele fazia 70 milhões de dólares por dia. Ou seja, é um número extremamente absurdo que acho que nenhuma empresa no mundo consegue fazer isso. Entendeu? São números extremamente vamos dizer assim, utópicos, né? Para qualquer um. Mas o Pablo conseguiu.
Era, era gênio ou não é? Eu acredito que sim, que o cara pra ter uma mente dessa, né? Infelizmente ele usa a mente dele usou para outras coisas, mas é um cara inteligente, entendeu? É um cara que viu uma maneira de ganhar dinheiro. E também por ter nascido pobre, morado em um bairro pobre, ter vivido uma situação difícil, às vezes não teve também uma condição ali de ter uma faculdade e tal, e procurou sempre, né, uma forma mais fácil de ganhar dinheiro. Aí o mundo do crime, infelizmente, beneficia isso. O Pablo ficou tão grande, mas tão grande, que o seu nome rapidamente começou a ser demonstrado em jornais, em revistas, né, rádios da época. E como ele fazia para esconder esse tanto de dinheiro? É uma forma interessante de ver como o sistema era falho. O Pablo dizia que tinha, no início, uma empresa de táxi. Essa empresa de táxi tinha 2 carros só, apenas. E essa empresa movimentava cerca de 100 milhões de dólares por mês. Ou seja, é impossível isso, mas o sistema demorou a reconhecer isso, né? Até as autoridades do governo irem reconhecer que uma empresa não consegue fazer isso com 2 táxis e tal. E o Pablo sempre alegou, até ser preso, que o dinheiro dele era limpo, que o dinheiro dele vinha da empresa de táxi. A partir de um momento ele começou a falar que era pecuarista, tal, e seu nome foi crescendo e tendo as opiniões divididas. Muitos já desconfiavam do dinheiro que viria da coca e muitos já não ligavam para isso, né, e tal, e deixava a bola rolar. Ao ponto da história muda onde? Pablo foi preso a primeira vez com 18 quilos de cocaína na Colômbia. Se eu não me engano, foi no ano de 76, mais ou menos. E tem até aquela foto icônica, não sei se você conhece, Pedro. Aquela quando ele tá com a plaquinha assim do número de registro dele e rindo. Conheço. É uma foto icônica do Pablo. E a partir desse momento, o pessoal já começou a ter a desconfiança maior dele e tal. Dele tá mexendo com a cocaína, porque o cara foi preso com cocaína. Mas aí eu te pergunto, por que ele tava rindo naquela foto, Gabriel? Conta pra nós a história do plata ou plomo. Sim. Plata ou plomo, uma frase muito famosa do Pablo, que ele falava para as autoridades, né? Que, tipo assim, a situação da Colômbia na época era a mesma situação que o Brasil enfrentava. É uma situação de inflação alta, dinheiro pouco valorizado, difícil de ganhar dinheiro. Então o Pablo, ele aproveitou dessa situação, porque o mercado dele dá muito dinheiro, e ele chegava para a autoridade e falava, plata ou plomo, significa prata ou chumbo. Ou o cara escolhia dinheiro, o suborno, ou o cara escolhia chumbo, né, a morte. E muitas pessoas aceitavam o suborno, muitos também, por incrível que pareça, recusavam, né, mantinham o seu juramento. Esse episódio que ele foi preso aí, ele tentou subornar os juízes. Aí eles não aceitaram, não. E tipo, ele foi lá e mandou matar todo mundo e simplesmente saiu depois, como se nada tivesse acontecendo, e continuou ileso. Tipo, você entender a grandeza do cara, o poder que ele tinha em mãos. O sonho real de Pablo era ser presidente da Colômbia. O sonho dele é o sonho de toda pessoa que é de baixa renda, uma pessoa que nasce na periferia, é ser alguém grande um dia. O sonho do Pablo era esse. Era ser presidente da Colômbia. Só que as pessoas julgavam ele pela forma do dinheiro dele. O dinheiro dele vinha do tráfico de drogas. E o que ele fez para isso? Ele não tinha certeza, não tinham confirmado ainda que ele era um traficante, apesar de ter sido preso com cocaína. Mas ele começou a alegar que era um grande pecuarista, que tinha fazenda, não sei o que e tal. E começou a ajudar as pessoas pobres para dividir a opinião pública. Eu vou deixar o Pedro falar melhor do que o Pablo já chegou a fazer para ajudar as pessoas. É uma situação que ele pegou a fonte, a massa de manobra dele seria a população pobre, e fez tudo para eles. Eu vou deixar o Pedro falar agora o que ele fez. A população tinha um amor que era indescritível, eu diria, por Pablo Escobar. Não
não toda, mas parte dela. Ele realmente conseguiu dividir muito a opinião pública. Mas por que isso? Pablo era considerado uma espécie de Robin Hood da vida real. Ele construiu escolas, construiu hospitais, construiu campos de futebol, dava para dinheiro para as pessoas. O Pablo tem um bairro com o nome dele, que ele mesmo construiu, fez as casas e deu pro povo. Tipo, boatos dizem que Pablo andava para as ruas da Colômbia com dinheiro assim e saía distribuindo para as pessoas de renda mais pobre. Pablo pagava estadia em hospitais para pessoas mais pobres. Eu não sei se ele queria confundir a opinião pública ou se ele realmente tinha um bom coração e queria ajudar as pessoas. Como o Gabriel disse, ele tinha o sonho de ser presidente. Então, eu creio que Pablo tinha um bom coração sim, e realmente queria ajudar as pessoas, realmente tinha essa intenção, já que ele veio de baixo, ele sabe como é estar lá embaixo. Sim, é o tipo da coisa. Ele já viveu aquilo, hoje ele tá numa condição melhor e ele tá, tipo, com duas ideias, né? De ter a opinião, o apoio do povo, mas também ajudar aquelas pessoas ali que, igual ele já viveu, morar numa periferia, um lugar que não tem escola, a pessoa não tem direito a nada, o cara sabe como é que é. Então ele reconhece as dificuldades do povo e ia lá e dava dinheiro pros caras. Não tô defendendo o Pablo, falando que ele vai fazer o que fez e vai falar que ele é bonzinho porque ele deu dinheiro pros outros. Não. O negócio é que o Pablo, ele fez muito mais do que a função de um deputado, a função do político tinha que fazer na época. Entendeu? É um cara que fez as contribuições dele ali pra, tipo, manusear ali a massa dele ali. Mas, pelo menos, beneficiava essa certa parcela da população que já não tem benefício. A parte da população que vive na miséria, na pobreza. A parte do Plata ou Plomo, que o Pedro falou, ela é interessante porque eu fico pensando como que alguns não aceitavam, porque é o seguinte, o salário da época, um salário de um policial da época, se eu não me engano, equivalia a $10 americanos. O Pablo oferecia $1.000, $2.000, $3.000, a quantidade que precisasse. E muitos ainda não aceitavam isso, entendeu? Ou seja, sabe, o cara respeita tanto o juramento dele que o dinheiro que iria controlar a vida dele, ele não aceitava. A honra dele falava mais alto. Isso, mas por ódio do Pablo, não por não querer o dinheiro, por ódio do Pablo, entendeu? Agora, muitos aqui aceitavam o dinheiro já, mesmo não sendo policiais e tal, sendo pessoas comuns, aceitavam dinheiro e adoravam o Pablo, porque aquele dinheiro ajudou muito. Só você vê aí, velho, tem documentário, fala das pessoas, assim, do bairro que o Pedro falou. O bairro tem um nome certo, mas o povo mesmo chama de bairro do Pablo Escobar. O bairro tem tudo hoje, tem escola, tem muita casa que o Pablo fez, tem shopping, não sei o que, por conta dele. Se dependesse de político, você acha que iria sair? Não. Eu queria deixar claro aqui também que eu não tô defendendo o Pablo Escobar. É porque aqui a gente preza sempre pela verdade. Então a gente tem que contar o lado ruim do cara e o lado bom também. Não é só escolher um lado e atacar ele, não. E é interessante também, uma curiosidade, o amor que ele tinha pelo futebol, cara. Ele praticamente fundou o Clube Atlético Nacional de Medellín, que era o grande sonho dele, era que o clube dele ganhasse a Libertadores, e algumas pessoas da época dizem que ele tinha influência, porque o clube era mágico, era basicamente o Flamengo de hoje, só com estrelas, e o clube não tinha tanto dinheiro, então da onde sairia aquele dinheiro? E Pablo Escobar torcia para qual time? Justamente para esse time. Então, o amor dele pelo futebol também não foi somente o investimento no dinheiro que ele fez. Muitos já diziam que muitos jogadores, né, diziam na época que recebiam ameaças desses contrabandistas, desses traficantes, que se acontecesse alguma coisa, ou perdesse um jogo, ou, sabe, sei lá, perdesse um pênalti e tal, igual aconteceu já muitas vezes, os caras iriam matar eles, entendeu? Digamos que o jogador iria sumir por muito tempo. Lesionar por muito tempo.
Só que eles também faziam isso com o time adversário, ou seja, iam falar, se vocês não perder o jogo, vocês vão morrer e tal. Aí a pressão dos caras era intensa, né? Os caras tinham que obedecer. Aí eu acho que a partir disso o Atlético de Medellín conseguiu ganhar o primeiro título da Libertadores. O Pablo fez o Atlético de Medellín ganhar o primeiro título em 89. E a partir disso ali, o futebol na Colômbia passou a se tornar também um modo de disputa entre dois cartéis. Que além do cartel de Medellín existia um outro cartel. É o cartel de Cali. E o principal inimigo do Pablo, que foi responsável por muitos atentados também na Colômbia, e se eu não me engano é existente até hoje. Mas a disputa não era só nas drogas, a disputa também vinha por futebol, a disputa estava vindo por muitos lados. Ou seja, uma hora ou outra, essa disputa não iria ficar apenas ali na discussão ou no futebol. Essa disputa iria começar a atingir outros lados, começar a atingir os civis, né? Igual a gente fala em alguns episódios aí, a ganância do homem, ela é tão intensa em certos momentos que ela prejudica, ele não importa em prejudicar a vida de outras pessoas. Ou seja, sim, e isso aconteceu a partir do momento que foi uma divisão na história do Pablo. Foi quando Pablo em seu edifício, chamado Edifício Mônaco, é um prédio dele, que ele morava com a família e tal. Pablo, numa noite tranquila e tal, do nada escuta uma zoeira, tipo uma batida de carro. Essa batida de carro era um veículo com mais de, não sei se é 50 ou 500 dinamites dentro, e pronto para explodir, agarrado embaixo do apartamento do Pablo. E o carro explodiu, só que o Pablo morava no terceiro andar. A explosão chegou a atingir ainda o terceiro andar, mas não na escala que o pessoal do cartel de Cali desejava. E essa explosão deixou a filha do Pablo surda de um lado. Ela afetou um pouco também, acho que a visão do filho do Pablo, se eu não me engano. O Pablo, a partir desse momento, ele viu que ele não estava seguro mais ali em Medellín. Ele já viu que a disputa começou a ter outros lados e ele jurou vingança. E a partir desse momento ele começou a ter certas atitudes que prejudicariam todos na Colômbia. Infelizmente foi episódios terríveis que o pessoal teve que passar. Teve um episódio que era um candidato à presidência da Colômbia, né, Gabriel? Sim, era o Gaviria, se eu não me engano o nome do cara é Gaviria. Isso, e ele tinha um voo para pegar, e aí Pablo chegou para um cara que não tinha nada na vida e ofereceu uma certa quantia em dinheiro para ele e falou assim, eu te dou esse tanto para chegar lá no voo e entrevistar o candidato. Aí o cara, pegou dinheiro pra caramba, resolveu a vida dele, pensou assim, por que não? E foi. E aí, quando chegou lá, que ele apertou o gravador pra começar a entrevista, era uma bomba que tava naquele gravador e explodiu e matou mais de 100 pessoas, né, Gabriel? Mais de 110 pessoas num voo. Isso, mais de 110 pessoas. Aí tá um lado ruim dele. Ele realmente deixou a ganância falar mais alto e parou de se importar com aquela população que ele mesmo ajudava. Chegou um momento da vida dele que para ele nada mais importava. A única coisa que importava era a sua ambição e querer crescer e crescer e crescer. Foi um episódio que marcou muito na Colômbia. Até hoje as pessoas lembram, os filhos das vítimas, né? E a partir disso aí o Estado declarou guerra contra o Pablo Escobar. Teve outros episódios também, mas o mais famoso foi esse do voo da Avianca. E a partir que o Estado decretou guerra com o Pablo Escobar, eles já queriam prender ele, já sabiam da forma do dinheiro dele, do tráfico, e já queriam prender ele e, com o apoio dos Estados Unidos, queriam extraditar ele para os Estados Unidos. Só que se o Pablo fosse para os Estados Unidos, o negócio dele acabava. Ele iria ficar preso nos Estados Unidos e nunca mais ia ser solto. E, como eu disse, eu acho esses caras um gênio. Independente se ele usa pro bem ou pro mal, eu acho esses caras um gênio. O que o Pablo fez? Ele, pra se redimir, pra controlar a situação, ele foi e disse que se entregaria pra polícia
e a polícia queria extraditá-lo. Aí ele fugiu na primeira vez. E para entrar num acordo para não ser foragido mais, ele foi e disse que construiria a sua própria prisão. E assim, quando ele construiu a sua própria prisão, ele foi cumprir sua pena lá, e o nome da prisão é La Catedral. A vida de Pablo sempre foi muito, muito luxuosa, desde que ele conseguiu a ascensão. Então, La Catedral não poderia ser diferente. Ele contratou os guardas, ou seja, não eram os policiais do estado que trabalhavam lá, eram os policiais dele. E entrava e saía pessoas quando quisessem, assim como na casa dele, que haviam lagos artificiais, animais. Ele fez um zoológico lá dentro, tinha a maior pista de motocross da América Latina, estava dentro da casa de Pablo. Pô, ele tinha... Ele queria fazer tudo maior assim, né, pra demonstrar o poder dele. Sim, ele queria realmente mostrar que ele era o maior. Então, La Catedral não poderia ser diferente. Tinham mulheres entrando e saindo a hora que queriam. Ele realmente ditava as regras. Ele mandava. Só que aí você pode pensar, pô, mas por que ele fez isso, cara? Por que ele se rendeu? Ele não era tão grande? Era óbvio que ia chegar um momento que isso ia acontecer. Era óbvio que a casa dele ia cair em algum momento. E ele tava na sinuca de bico, cara. Ou ele se entregava e ditava as próprias regras no país dele que ele mandava, ou a polícia pegava ele e mandava ele para os Estados Unidos, que aí o bicho ia pegar pro lado dele. Aí ele ia estar preso até hoje. Então, ou morto já também. Ou morto. Então, cara, pra ele foi uma atitude de gênio. Ele ter se entregado e conseguido ficar no próprio país, vivendo do mesmo jeito, só que num local que não era tão pequeno. Porra, era uma mansão, era uma fazenda, eram hectares de terra que ele estava em posse, vivendo a mesma vida que ele teria se ele tivesse solto. Nessa prisão tinha sala de jogos, academia, tinha acho que 2 campos de futebol. Ele conseguia realizar festas assim tal, chamando as prostitutas tal, na festa dele. E a prisão foi feita estrategicamente. A prisão foi feita numa montanha em cima da cidade de Medellín. Ou seja, ele conseguiria ver toda a cidade e ver quem se aproximava dele. E eu acho uma estratégia fodida de inteligente, que ele vai chegar, se acontecer alguma coisa, se a polícia reconhecesse que ali não era mais uma cadeia, sim um puta hotel, ele já iria avistar a polícia chegando e iria fugir. E ele criou várias rotas ali no meio do mato para conseguir fugir o dia que isso acontecesse. Esse dia chegou, né? E quando a polícia chegou dentro da La Catedral, alguns capangas do Pablo ainda estavam lá dentro, mas Pablo já tinha fugido com alguns membros mais importantes do cartel. E assim, quando ele já tinha fugido, a polícia chegou, o Pablo já estava, se eu não me engano, em outra cidade da Colômbia. Pra você ter noção de quanto ele estava preparado para qualquer tipo de situação. Só que a partir desse momento, quando o Pablo foge de La Catedral, a situação dele vai ficando cada vez pior. Ele vai perdendo muitos membros de confiança. Seu primo, se eu não me engano, é Pois, o nome do primo dele, se eu não me engano. E o irmão dele, ele mesmo fala pro filho dele, quando eu vi uma entrevista do filho dele, que ele dizia que o irmão dele traía ele. Que o irmão dele até hoje vive na Colômbia e o filho dele teve que ser exilado da Colômbia para não morrer. E o irmão dele até hoje mora lá e o filho dele acredita fielmente que o irmão dele traiu ele para as autoridades para conseguir viver na Colômbia tranquilo. Mas isso aí são fatos, são boatos, não são fatos. Eu acredito que possa ser verdade, porque até hoje o irmão dele ganha dinheiro em cima de Pablo Escobar, mas isso é a opinião, vai variando. A partir desse momento da fuga do Pablo à La Catedral, a situação dele já não era a mesma de como foi um dia. Ele chega um período que ele tem que viver afastado, vive longe de tudo e a gente já não tem muita informação sobre esse período. A gente só tem informação quando o Pablo consegue rever a família dele, que já uma parte final ali da sua vida já,
que aconteceu uma coisa bem interessante com a sua filha. Ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que teve uma vez que eles estavam fugindo, foi nesse período que o Gabriel estava dizendo, de fuga, e tava muito frio, a filha dele era caçula. Então, tipo, ela era mais frágil por ser mais nova e tudo mais. E ela tava dando hipotermia. E ele queimou cerca de 2 milhões de dólares fazendo uma fogueira para manter a filha dele aquecida, para a filha dele não morrer. Então, esse é um exemplo de quanto dinheiro ele tinha e de quanto dinheiro ele perdeu com essa briga com as autoridades. Porque ele teve que queimar isso para a filha não morrer. E, como o Gabriel mesmo disse, era uma fase da vida dele que ele já estava perdendo tudo. Então esse talvez seja um dinheiro que poderia ter ajudado ele em algo. Falar em perder, o Pedro comentou sobre o tanto de dinheiro que ele gastava com gominha plástica. O Pablo chegava a perder, qual o número, Pedro, de dinheiro pros ratos? 10% de todo o seu dinheiro por ano, porque por causa de ratos, que os ratos iam lá, ruir o dinheiro. Ruir o dinheiro dele. E dizem até hoje que o Pablo fez vários pontos, né? Com os dinheiros dele, que ele não podia depositar nem nada, ele tinha que esconder. Aí o Pablo escondia o dinheiro em certos pontos da Colômbia. E tem gente que até hoje vive só procurando esses dinheiros. E, infelizmente, a gente não sabe se isso é verdade. Se soubesse, eu já estava lá. Mas tem gente que ainda acredita que existe esse ponto de dinheiro assim lá na Colômbia. É que o dinheiro dele era tanto que não era impossível ele colocar em banco sem chamar atenção. Então ele pegava em galpões dele e colocava. Só que esse dinheiro foi tanto, mas tanto, que não cabia mais nos galpões. Então ele teve que fazer buracos no chão, colocar em barris e enterrar esse dinheiro. Mas eu acho que esses dinheiros chegam a perder também, sabe? Pelo fungo ali na terra, assim, tal, a umidade. Chega a perder uma grande quantia desse dinheiro. Se o cara alguém achar, provavelmente não vai encontrar metade do valor. Vai perder. Serve como relíquia também. Um dinheiro sujo, né? Mas sério. Sim. A partir desse momento, então, a gente já vem mais pra linha final da vida do Pablo, que ele já perde muito poder ali na Colômbia, da parte que a gente não comentou, pra não ficar tão extensivo, mas a parte que ele tentou ser político, que a gente comentou, que ele tentou ganhar o povo, tal, ganhou o povo. A partir desse momento que ele tenta ser político, ele é descoberto, e depois que ele vira inimigo do Estado e tudo mais, todos se voltam contra ele. Um dia, alguém que foi amigo se virou contra ele. E o cartel de Cali aproveitou isso, o Estado, e todo mundo foi pra cima dele. Ou seja, ele já era um cara que esteve no topo do mundo, ele já foi, se eu não me engano, ele já esteve na lista da Forbes em 4º lugar. A lista da Forbes é onde mede os bilionários do mundo. Ele já esteve em 4º lugar. E a partir daquilo ali, ele já desceu lá pra baixo como o inimigo número 1 do mundo, sabe? E a partir desse momento aí, ele foi só perdendo força, até que chegou a reta final da sua vida. Ele com alguns capangas ainda que juravam servir ele até a morte, se escondendo para tentar sobreviver num bairro que ele morava ali na Colômbia. Ele estava se escondendo para tentar ver sua família mais uma vez e tentar, sabe, eu acho que o amor de pai fala mais alto, e ver os filhos, a esposa e tal. E acho que naquele momento ele já chegou a arrepender da escolha que ele fez para a vida dele. Mas é uma vida intensa, né? Não tem como saber se o cara queria realmente uma vida daquela ou se por falta de oportunidade ele foi para lá. Mas a reta final da vida dele foi quando ele estava se escondendo nessas redes, assim, nessas casas que ele tinha na Colômbia. Se eu não me engano, ele tinha um número de 50 casas na Colômbia para se esconder, né? Eu acho que 50 casas em Medellín e fora em outros lugares do mundo. E a partir desse momento, assim, ele já foi perdendo os pontos e tal. E a polícia cercando ele. Até que chega um dia, o dia da sua morte, que a regra número 1 dele, que ele comentava com o filho, era de o telefone mata. Mas aí, nesse dia, que foi dia 1º de dezembro, no dia 2 de dezembro, de 93, ele foi e ligou pro seu filho, conversou com o filho dele, e a polícia conseguiu rastrear ele,
e acabaram matando ele em cima de um telhado da casa que ele se escondia, né? É um final de vida, podemos dizer, um pouco até emocionante. O cara fala com o filho dele, ele vai morrer. Ele já sabia que ele ia morrer, mas infelizmente, ou felizmente, muito felizmente, né? Teve que acontecer isso. E o Senhor das Drogas colombiano morreu. O Pablo foi misterioso até no momento de sua morte, porque tem muita gente que dizem que ele tomou um tiro no ouvido, mas muita gente acredita que só isso não tenha o matado. Que pode ser que ao ver que ele realmente estava perdendo, que a polícia ia pegá-lo, algumas pessoas acreditam na teoria de que ele tenha se suicidado para não se entregar ao Estado. E só como o Gabriel disse que ele acabou se tornando o inimigo número 1 do Estado da Colômbia, era tão intenso isso que, para fazer uma comparação em dias atuais, foi mais ou menos o que o Estado americano caçou Osama Bin Laden. Só para vocês terem um nível de quão inimigo ele se tornou do Estado da Colômbia. Foi um dos homens mais influentes que teve a Colômbia e um dos mais perigosos também que já teve, né? Um fato interessante que eu estava vendo aqui agora: o Pablo nasceu dia 1º de dezembro e ele morreu um dia depois do seu aniversário. E ele já estava numa situação que estava vivendo longe dos filhos, da família, e eu acho que a partir desse dia do aniversário que ele passou sozinho com alguns capangas, deve que ele já imaginou que já não teria mais escapatória, né? Então, por isso que ele deve ter resolvido mesmo. Eu acredito que ele deve ter se suicidado, né? Mesmo se a polícia tendo matado ele sabia que se ele ligasse o telefone ele ia morrer. Então ele foi e deixou acabar a história do Pablo. O cara vai ficando mais velho, ele já não tem mais aquela disposição para ficar fugindo da polícia pra lá e pra cá. Essa foi a consequência da vida que ele escolheu. Então, eu acho que ali ele percebeu que ele já tinha feito tudo que ele podia, que ele já tinha perdido tudo que ele tinha, e parece que ele não achava mais um lugar pra ele, não tinha mais o que ele fazer. Então ele usou o telefone para despedir do filho dele, e foi o seu último ato ali, porque ele realmente sabia, porque toda a polícia de um país caçando ele sabia que se ele usasse o telefone, ele seria encontrado. Então ele morreu com 44 anos, um dos homens mais controversos do mundo. Mas por hoje foi só isso mesmo, galera. Tomara que vocês tenham gostado desse episódio. Foi esse personagem que a gente falou, personagem controverso, e a gente gosta de pegar um personagem mais assim, a dividir opiniões. E tem gente que apoia o Pablo, tem gente que não apoia. Eu, na minha opinião, não apoio o que ele fez, mas as atitudes que ele tomou de ajudar muitas pessoas também não é coisa ruim, né? Não tem como nem julgar o cara por isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, está ouvindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude a divulgação do vídeo. E se quiser deixar um comentário sobre um tema que tem desejo que a gente fala, pode mandar também. Se estiver ouvindo pelo Spotify, manda no Instagram do Fiocast. No mais, a minha parte é tudo isso mesmo. E muito obrigado para quem ouviu. Até mais. E só para deixar claro também, galera, mais uma vez, ressaltar isso, a gente não tá expondo lado nenhum, a gente é neutro nessa questão, igual o Gabriel disse que não apoia, eu também não apoio, mas a gente não pode, simplesmente por não apoiar, tacar pedra no cara. A gente tem que apresentar os fatos e aí vocês tiram as conclusões de vocês. E da minha parte é só também. No mais, fiquem com Deus. Quem acredita, quem não acredita, fica com o que acredita. E é isso. Muito obrigado.